Primeiramente, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né? Mais um evento aí da Nox Capital. Então, seguimos dando continuidade, né, aos eventos aí com os gestores de fundos de investimento em participações, os FIPs, né? Hoje contamos aí com a equipe de gestão da Perfin, né? A Suzana, que é a relação com investidores na Perfin, bastante tempo aí na casa, desde 2017, né? E a Carolina, que é CEO também da Perfin, e membro do comitê de investimentos do fundo. Então, a gente vai abordar hoje, vai conversar com eles sobre o Apollo Energia, né, um fundo de investimento em participações do setor de energia. Hoje, o maior FIP aí do setor, né, mais de 1,5 bi de valor de mercado. Então, isso chama bastante nossa atenção, né? Basicamente, são investimentos, como a gente já falou, que normalmente estão fora aí do radar dos investidores, muitas vezes mal precificados, né? É justamente aí que a gente entende que é onde temos aí oportunidades, né? Então, a ideia hoje é entrarmos em detalhes, conhecermos o ativo, né? E a equipe de gestão, obviamente. Então, nosso papel aqui é trazer esse nível de acesso, esse nível de informação, um produto que à primeira vista parece realmente bem complexo, né? Mas aqui vamos fazer aí com que todos fiquem familiarizados com o ativo, né? Então, gostaria de estender aqui a palavra a Carol e a Suzana, né? Para a gente dar sequência. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade da gente estar compartilhando aqui um pouco do conhecimento do Apollo Energia. Eu gostaria de fazer uma abertura aqui rápida, contando um pouco da gestora, da Perfin Asset, que faz gestão aí do fundo, e depois a gente entra especificamente nas perguntas aí na descrição, um pouco mais na parte técnica do FIP, tá bom? Falando um pouquinho de Perfin, então, não sei se vocês já conhecem a casa, mas a Perfin começou em 2007 como uma gestora específica aí de ações. Sócios fundadores é o Ralph Rosenberg e o José Roberto Emílio de Moraes. Eles estruturaram aí toda a parte de equities, né, de fundos de ações desde então, os fundos que a gente tem em performance até hoje. Em paralelo, a gente também tem uma área de wealth management, que é totalmente segregada aqui da parte da asset. E ao longo do tempo, com essa gestão aí de fundos de ações, em 2016 a gente acabou se aproximando um pouco mais aí do setor de energia, um setor que abriu bastante oportunidade aí de entrada, e a gente já tinha posição aí a Alupar no fundo de ações, na nossa estratégia long only, e a gente entendeu que havia outras possibilidades da gente participar aí dos leilões de transmissão em parceria com a empresa para a parte de co-investimentos. Então, a gente criou uma segunda linha de negócios, aqui que é a parte da gestão infra, que é totalmente segregada aqui da parte de equities, e a gente participou dos leilões de transmissão, ativos greenfields, que são aqueles ativos que nós temos que fazer todo o processo de execução, né, que eles estão só no papel, e ganhamos alguns lotes em parceria com a Alupar. Na época, havia uma oportunidade muito grande, hoje a gente vê os leilões de transmissão com deságio muito alto. Na época, eles estavam aí em torno de 14%, 15%, e a gente conseguiu aí vencer alguns lotes, né, pelo Brasil, onde a Alupar seria responsável aí para fazer toda a parte de execução, da construção dessas linhas, e a Perfin entrou como sócia capitalista. Então, a gente desenvolveu alguns FIPs para começar essa estrutura, e à medida que esses ativos foram entrando em operação, estavam perto aí de entrar, né, a gente estruturou o que é o Apollo Energia. Então, hoje a gente tem 7 linhas de transmissão dentro do fundo, né, uma parte foram essas linhas que a gente ganhou em parceria com a Alupar nesses leilões de 2016, 2017, e outros ativos que a gente ganhou também, por exemplo no leilão de Eletrobras, tá? Ativos que já estavam em operação. Então, hoje, falando um pouquinho mais do fundo, né, a gente tem um portfólio, que é o Perfin 11, que tem são 7 linhas, né, a última linha ela entrou em operação agora no final do ano de 2021, que foi a TSM. Então, a gente tem um portfólio aí já rodando, né, com todas as linhas energizadas. A gente fez o IPO desse fundo, né, que foi a listagem aí na Bolsa, em janeiro de 2020, e aí em outubro de 2020 a gente fez também um follow-on para adicionar um outro ativo,
Então aí o fundo já está completando quase 2 anos aí de operação em bolsa, tá? Acho que as principais características aí do fundo, né, é um ativo que exige um pouco mais de conhecimento aí por parte dos investidores, porque é considerado aí um ativo menos comum aí para os investidores, mas tem muito upside aí principalmente no que a gente vê na parte de risco. Para transmissão, o risco acaba sendo muito menor em relação às outras pontas, né, que é a geração, a distribuição. Então, acho que é bastante interessante para os investidores conhecerem aí esse tipo de produto, tá? Carol, vou passar para você falar um pouco mais aí sobre os aspectos gerais do fundo, falar um pouco mais da parte técnica, como a gente avalia ali as linhas de transmissão. Perfeito, obrigada, Su. Obrigada, pessoal, pela oportunidade, e acho que cada vez mais a gente tem buscado falar sobre o fundo, acho que principalmente sobre esse tipo de ativo. Acho que, pegando um pouco do gancho do que a Suzana comentou, sobre o fato dele ser hoje menos comum, né, aos investidores, né, os FIPS-EAs, uma categoria de fundo mais nova, né, assim, acho que por vários motivos: pela própria lei, que ela não é uma lei que tem muito tempo; 2, porque obviamente se fez mais presente investir em infraestrutura à medida que a gente teve uma acomodação de taxa de juros ao longo dos anos, né, então, assim, o que a gente enxerga é que infraestrutura no Brasil, né, no Brasil ele tem, assim, oportunidade em diversos segmentos, mas infraestrutura é, sem dúvida, um dos principais, né, e a gente vê esse setor paralelamente a tudo que vem acontecendo, barulhos políticos, mesmo pandemia e tal. É um setor que não para, assim, não só não para porque tem, de fato, essa subpenetração dentro do Brasil, mas também muito pelo fato de que tem muitas transformações acontecendo, né, acho que na parte de energia principalmente. Então, a gente, né, vem tentando fazer parte um pouco dessa empreitada, né, do Brasil de alastrar e crescer mais a infraestrutura, né, ajudando aí, obviamente, no desenvolvimento do país. Somos um grão de areia ainda, mas, assim, acho que temos tentado contribuir, e acho que um dos pilares principais é sempre estar, de fato, com parceiros estratégicos importantes, fazer tudo com bastante diligência, e até o ponto que a Suzana colocou, né, que acho que em transmissão a gente tem bastante, a gente pesar bem os riscos, porque o negócio de infraestrutura, ele é capital intensivo. Então, você ter um pouco mais de segurança de como o seu capital está sendo alocado, sem dúvida, obviamente, uma das receitas importantes para o sucesso do negócio, né? Então, no caso de transmissão, e aí falando de Apollo Energia especificamente, né, por que a gente enxerga ser um negócio de risco mais mitigado do que os outros, né, as outras partes da cadeia de energia elétrica, né? Então, basicamente, aqui a gente está falando realmente de conectar pontos, né, onde você tem parte do risco, ela acontece no começo da colocação dessa linha. Então, na parte de obra, né, no desenvolvimento, a parte fundiária, entre você, de fato, ganhar o leilão e aí você realmente chegar no nível da conexão, que é o que a gente tem hoje em todas as linhas do Apollo Energia. Você tem um processo inicial que é, né, de fato, abrir espaço para que essas linhas possam entrar, que é toda a parte ambiental e fundiária, né, e fazer todo o desenrolar de passagem por esses municípios todo que essa linha vai entrar. Então, isso leva algum tempo até a gente ter todas as aprovações, e depois, obviamente, também na hora de fato construir. Depois que essa linha está pronta, você quase não tem, né, assim, você tem, obviamente, uma operação e manutenção dessa linha, mas você não tem desembolsos importantes para serem feitos ao longo do tempo. Então, é um negócio de 30 anos que você, né, gasta aí de 3 a 5 anos, a depender, obviamente, da linha e tal, para colocar de pé. E depois disso, ele realmente passa a ser um coletor de receita, né? Então,
em larga escala. Então, por isso até que a gente, ao longo desses últimos 2 anos, a gente, né, obviamente teve um pouco mais de volatilidade de fluxo de caixa, e até de conseguir passar uma perspectiva clara para o mercado com relação ao fluxo de caixa, porque a gente tinha linhas entrando em operação, que a gente imaginava que elas entrariam um pouquinho mais cedo do que elas acabaram entrando, mas era esperado mesmo que a gente, né, quando a gente trouxe o fundo para o mercado, a gente, né, não estava com todas elas já conectadas, isso foi amplamente divulgado e tudo, então tem pormenores até que ela de fato entre em operação. Então, uma vez entrando em operação, você passa a ter realmente um negócio que é bastante previsível, né? Por isso até que, de alguma maneira, alguns falam, né, que no fim pode, assim, se assemelhar a alguma coisa como uma renda fixa, o que não é, né, já vou deixando claro para a gente não passar a mensagem errada, porque somos acionistas, né, todos nós que somos cotistas do Apollo Energia, somos acionistas dessas linhas, né, e obviamente um acionista tem o fluxo de caixa de um acionista é diferente de um fluxo de caixa de um detentor, um credor de uma dívida de renda fixa. Então, obviamente, as coisas são diferentes aqui porque a gente recebe depois justamente que até os credores das dívidas desses negócios receberam seus fluxos de caixa. Então, ele tem algumas oscilações ao longo do tempo, né? Tem um período em que eu não tenho, que eu tenho carência, que eu não tenho amortização da própria dívida, você recebe um fluxo de caixa maior, depois você começa a ter amortizações, então muda, obviamente, a forma de recebimento desse fluxo de caixa. Então, enfim, somos acionistas, né? Agora somos acionistas de um negócio com riscos realmente mais contidos e com uma perspectiva de fluxo de caixa muito boa. Então, assim, o negócio de transmissão, ele, per se, acaba sendo, de fato, um negócio mais tranquilo do que os demais, porque você tem 30 anos de uma concessão em que você sabe que você vai ser remunerado e indexado ao IPCA, né, ao longo dos anos, então você tem essa proteção, né, da própria inflação. E se tudo foi, né, assim, se as perspectivas de colocamento de investimento, de colocação de investimento e retorno estão adequadas, você tem, obviamente, essa inflação mais alguma coisa, né? Então, mais esse spread que foi, quando a gente pensou o produto e trouxe para o mercado, a gente sempre pensa, né, como qualquer outro investimento, que é da renda fixa mais algum prêmio de risco, né? Então, mais um spread. Então, a gente, quando trouxe para o mercado, a gente tinha na cabeça, obviamente, um spread sobre a B, óbvio que, enfim, né, em AB abrindo, a curva de juros mudando ao longo do tempo, há uma mudança também, obviamente, de perspectiva de retorno do próprio ativo, como qualquer outro, né? Então, acho que uma visão mais geral sobre a história de transmissão e como a gente olha e entende como esse ativo deveria ser analisado com relação aos demais, né? Legal. Deixa eu aproveitar esse ponto aqui, Carol, que a gente começou a falar um pouquinho dessa comparação que não deve ser feita, mas ela sempre vai existir com a renda fixa, né? Com a NTNB, principalmente, né? Os ativos, o ativo livre de risco aí indexado à inflação. Acho que é legal mencionar um pouco das premissas aí, dos critérios que o fundo tem para colocar projeto, né, de rentabilidade mínima. Então, lá no início, hoje a Suzana comentou que já está tudo operacional, né, não tem mais nada, nenhum projeto aí para entrar em operação, já está tudo 100% operacional. Isso vai dar mais previsibilidade para o fundo, né, ou pelo menos vocês vão conseguir dar um guidance em alguns momentos um pouco mais fiel, né, para o investidor. E quando a gente olha lá no site de vocês, tem uma calculadora muito legal ali de sensibilidade de TIR. O fundo hoje ele tem uma TIR implícita próxima de IPCA mais 7,5, né? Lembrando que o FIP para pessoa física é um veículo isento de imposto de renda, tanto no dividendo quanto no ganho de capital. Comenta um pouquinho para a gente dessas premissas, dessas condições
primeiro, de qual rentabilidade mínima de projetos que o fundo tem que colocar, né? E um pouco, e depois eu acho legal a gente talvez dar um comparativo do investimento em infraestrutura através do fundo e o investimento em infraestrutura através de outras alternativas de investimento, como, por exemplo, uma debenture e um investimento em infraestrutura através de um equity, por exemplo, ações de uma Lupar, de uma Taesa. Acho que é legal a gente explorar um pouco essa parte de alternativas de investimento para o investidor que ele tem hoje em infraestrutura. Não, ótimos pontos, Bruno. Vamos lá, abordando aí alguns deles, né? Então, a gente, quando desenhou esse fundo, a ideia era que a gente tivesse uma governança bem fechada, ou seja, a gente poderia passar uma perspectiva clara para o investidor do que a gente se propõe a fazer dentro desse fundo. Inclusive, isso até liga um pouco, eu vou fazer essa relação quando a gente compara, por exemplo, em comprar uma ação, né? Inclusive, então, para crescer esse fundo, ou seja, os extras ativos novos, a gente determinou em regulamento que a gente tinha mínimos de retornos esperados para esses ativos que a gente estivesse trazendo para dentro, para deixar claro para o investidor que não faz sentido eu trazer qualquer coisa que esteja negociando num valor menor do que hoje se apresenta a TIA do próprio fundo, né? Então, a gente tem aquele mínimo para investir no setor de transmissão, até para também falar um pouco de risco aqui, né? Então, a gente tem que ter no mínimo 70% em transmissão, hoje o fundo é 100% transmissão, e se eu trouxesse qualquer ativo novo, né, que fosse, por exemplo, de transmissão, teria que ser a B de referência mais 275 bips de spread, e no caso de geração, que eu poderia vir a ter até 30% do fundo em geração, se fosse a geração distribuída, a gente teria B de referência mais 400, e se fosse a geração centralizada, B de referência mais 350. Eu vou explicar um pouquinho por que a diferença entre uma e outra, né? A geração centralizada é a geração que a gente conhece, ela é basicamente quase toda plugada no próprio sistema integrado nacional, e aí, basicamente, isso chega pelas próprias linhas nas nossas casas, como a gente tipicamente conhece. A geração distribuída é algo um pouco mais novo, mas que vem mudando bastante como que o próprio setor está organizado, porque à medida que o regulatório foi permitindo a descentralização da entrega de energia, foi quando começou a surgir a possibilidade de geração distribuída, que como a gente conhece, por exemplo, né, na sua própria casa, você colocar no rooftop, né, as placas solares, são feitas, na verdade, usinas isoladas do centro efetivamente consumidor, mas num raio dentro do próprio estado, em que você conecta com a rede e faz uma compensação dessa energia na rede da distribuidora que vai chegar nas nossas casas. Então, por exemplo, eu não moro em casa, eu não tenho possibilidade de colocar a placa solar na minha casa e fazer, né, a compensação na rede. Mas se na minha área de residência houvesse, né, um consórcio dessas usinas que estão dentro do raio da nossa própria distribuidora, eu poderia, por exemplo, consumir esta energia, né, através sendo consorciada, na verdade, hoje não é uma compra de energia, geração distribuída, e aí eu teria acesso a também esta energia, além da energia que está chegando pela distribuidora do sistema integrado como um todo. E, normalmente, acaba sendo mais barato essa energia que vem da geração distribuída. Mas por que pagar, né, por que exigir um prêmio maior? Porque é um negócio novo, porque é um negócio descentralizado, porque é um negócio com regulação mais nova. Então, obviamente, ele impõe riscos do desconhecido, né? Então, e por isso a gente, então, teria esse spread de 400 e na geração centralizada 350. E por que todas elas, né, a geração com mais prêmio do que a transmissão? Porque justamente a geração também traz alguns outros riscos que a transmissão não tem. Apesar de serem, hoje, né, quando a gente tem alguns contratos, por exemplo, de energia, podem ser contratos bastante longos e tal, tipicamente eles vão de 15 a 20 anos e não passa muito disso, né? Até porque para a própria geradora não faz sentido também contratar num período tão mais longo, porque se, obviamente, você tiver
mudança, né, que deve ter, né, mudanças do mercado de energia ao longo do tempo, você também não quer estar super contratado por tanto tempo. Então, e por isso, obviamente, você não sabe o que vai acontecer nos anos posteriores, e isso, né, por essa incerteza, obviamente, ele traz algum tipo de risco maior, e por isso, então, a gente exige uma taxa de desconto maior. Para fazer qualquer coisa, trazer qualquer ativo novo, eu preciso fazer uma oferta. Então, eu não posso pegar dividendos que eu estou recebendo das minhas investidas e colocar em novos ativos, em novos negócios, né? Esse recurso que vem das investidas, eles são dos investidores já hoje do fundo. Então, né? Ou bem, se eu tivesse que fazer qualquer investimento em alguma linha minha, eu poderia assim usar, porque aí a gente está cuidando do nosso próprio ativo, né? Então, se fosse o caso, a gente poderia usar esse recurso para ativos já conhecidos, ativos já dos cotistas, mas ativos novos eu preciso trazer uma oferta para o mercado. E aí, respeitando esses mínimos de retorno, e aí quando, né, até entrando um pouco na alguma dúvida que surge aqui para a gente, que é, e aí, mas vocês estão procurando, vocês pretendem trazer novos ativos e tal, e aí quando eu olho justamente, né, para o que você colocou da calculadora e vejo que, né, o valor dos meus ativos hoje, né, em carteira, tem aí uma expectativa de 7,5 real de retorno implícito, e vejo que está negociando hoje os ativos de transmissão no mercado secundário, não é óbvio para mim comprar hoje ativos fora, né, assim, trazer ativos novos para o fundo, tá? Porque a gente vê ainda os leilões de transmissão, né, desde 18 para cá, a gente vê, né, retornos bastante depreciados, né, em termos, bom, para o que a gente gostaria, para o que a gente espera, para o nosso custo de oportunidade. Então, isso para leilão de ativos, obviamente, greenfield, que nem seria o caso aqui. Eu só posso trazer para esse fundo também ativos já colocados, já operacionais, tá? Porque, de novo, também o risco é diferente. É aquilo que eu falei, quando a gente começa uma linha, tem bastante risco no começo, e depois ela passa a ser um negócio mais previsível. Então, para a gente estar no mesmo pool de expectativa, né, de risco e etc., a gente aqui só traria operacional. Mas mesmo os operacionais, quando a gente vê também hoje negociando no secundário, a gente vê estratégicos pagando bastante caro por esses ativos. Então, a gente não vê hoje uma obviedade de trazer novos ativos. Inclusive, até, né, já fazendo um gancho aqui, que, enfim, o fundo, ele é um evergreen, ele não tem tempo de término do fundo, mas os ativos são finitos, são concessões, né? Então, em algum dado momento do tempo, a gente entrega para o poder concedente, a gente, né, obviamente, esvazia isso e vai retornando tudo para os investidores ao longo do tempo, de forma a, né, realmente a deixar praticamente nada, né, no momento que a gente está entregando para o poder concedente, mas essa é a realidade hoje e não existe uma previsão clara hoje no Brasil de como que essas linhas serão tratadas lá na frente em termos de concessão. Se elas, né, se vamos trazer de novo, a gente vai fazer tipo uma extensão do nosso contrato hoje, se elas voltam para o pool em forma de leilão e licitação, então a gente hoje prevê e sempre, né, indica a todos que olhem dessa forma, que no fim a gente vai terminar. Então, toda vez que a gente faz um fluxo, ele é um fluxo finito, ele não tem perpetuidade, e aí, quando eu olho e vejo o que a gente tem hoje, né, dentro desse fluxo, comparo com o resto do mercado, para mim não é óbvio trazer novos ativos. Seria muito bom, a gente teve uma época que a gente até, né, quando a gente fez o follow-on, a gente estava olhando alguns ativos, a gente tinha feito bindings de 5 ativos e tal, só um deles virou que era um que a gente já tinha até exclusividade, e por isso até a gente tinha conforto de vir para o follow-on, mas a verdade é que hoje a gente não está vendo isso muito claro. Até para tangibilizar em números, então, Carol, hoje uma NTNB longa
tá aí perto de IPCA mais 5,5, ou seja, o fundo ele não traria novos projetos abaixo de IPCA mais 8, por aí, mais ou menos, né? É isso, Seria uma exatamente. taxa mínima de É atratividade. isso. Aí Exato, porque ele negociar aí entre 150 a 270, enfim, é algo que a gente acha tangível, né, de prêmio, assim, que faz sentido esse intervalo de prêmio contra B, assim, em sendo um negócio conhecido, os investidores entendendo e tal, ele até negociar abaixo dos 275, que é o que a gente coloca como mínimo para trazer um novo ativo, faz sentido. Aqui, justamente, se eu acho que ele vai negociar entre próximo, sei lá, de 150 a 200 pips, eu tenho que trazer alguma coisa que seja accretive, ela tem que estar acima em termos de retorno, e por isso 75 bips, né, adicionais aqui dos 200, para que a gente possa fazer sentido de trazer para dentro do fundo. E fora que, assim, sempre trazer algo novo, ele te impõe pedir um prêmio um pouco maior, né, então, independente até de agregar para a carteira, mas só pelo desconhecido ele já deveria ter a gente já deveria pedir um prêmio um pouquinho maior. E aí, provavelmente, pelo momento, pelo nível de deságio aí nos projetos de transmissão, qualquer novo ativo, talvez ele viria do percentual de geração, que ainda tem espaço para o fundo fazer. Poderia ser, tá, Bruno? Acho que em termos de retorno a gente até consegue encontrar coisas que sejam mais interessantes, sim, nesse universo. Por outro lado, uma preocupação que nós temos aqui como gestores do fundo é que já está difícil entender o que é, né, esse universo de FIPs e EIs. Eu não diria que é só a Apollo Energia, todos os demais, né? Então, a gente já tem um educacional para ser feito nesse sentido, para os investidores se sentirem mais seguros e confortáveis para estar investido nesse tipo de ativo e ter até mais negociação, né? Então, para os investidores novos, inclusive, por isso que, assim, ter esse espaço e outros parecidos como esse para a gente falar é sempre muito bom. Então, assim, trazer geração hoje, eu acho que pode atrapalhar um pouco até nessa parte, eu diria, qualitativa, embora em termos de retorno possa ser interessante, pode ser accretive, eu acho que em termos de qualitativo pode trazer um pouco mais de barulho, que eu não sei se é desejável para o ativo, para a indústria hoje, entendeu? Então, a gente vê, assim, só se tivesse uma coisa muito, muito absurdamente óbvia, faria sentido a gente trazer para cá, porque senão a gente acha que pode confundir mais, porque tem um pouco mais de risco mesmo, entendeu? Então, vai trazer mais incerteza de previsibilidade de fluxo de caixa, e aí, obviamente, poderá trazer mais ruído para o ativo, entendeu? Então, e acho que a gente tem que cuidar um pouco de todas as pontas aqui como gestores, né? Entender o nosso produto, entender o tipo de investidor que está investindo conosco e trazer um pouco de conforto até para, obviamente, a expectativa de precificação desse ativo e liquidez, entendeu? Então, hoje não é... Super legal essa governança, esse cuidado que vocês têm aí em trazer conforto, né, para o investidor. O FIP ele é um pouco menos regulado, né, do que os FIs, e eu acho que boa parte dessa governança ela fica muito na casa, né, fica do lado do gestor. E o trabalho que vocês fazem, o site, o nível de comunicação e esse cuidado que você está mencionando de deixar o fundo, né, mais focado em transmissão mesmo, com menos surpresas para o investidor é muito legal. Olhando assim sobre a ótica, com a cabeça do cliente, que compara, vamos dizer, uma debenture de Taesa, uma debenture de Alupar com o fundo, tenho certeza que hoje, se tivesse uma emissão de Taesa, de Alupar, não sairia acima de B mais meio, né? Com nível de risco de crédito, ainda mais se for tudo projeto em operação, sem risco de execução e tal. No máximo, acho que pelo que o mercado tem operado, sairia a 0,5% acima da NTNB. E o fundo está negociando aí um pouco mais de 200 bips acima da NTNB. Olhando esses dois paralelos aqui,
você acha que o investidor ele pode trabalhar com um nível de risco muito parecido? Uma debenture de uma Alupar, de uma Taesa, com projetos em operação, e o fundo, hoje, em termos de risco, o investidor ele pode assumir que é muito parecido? Sim, sim. Eu até falei bastante sobre os outros fundos e acabei esquecendo um pouco de fazer essas comparações que você tinha me pedido, inclusive até para um ativo, por exemplo, sei lá, até comprar uma Alupar ou, né, ou efetivamente uma ação. Então, acho que assim, colocando aqui em perspectiva, então a gente tem realmente a debenture de infra, por ter um fluxo de caixa super conhecido e obviamente todos nós sabemos que o debenturista ele tem direitos, né, primários aos acionistas e tal, então ele de fato é um ativo com menos risco. E como você bem colocou, né, para ativos premium como os de transmissão e de companhias nível bastante bom de crédito, você acaba, obviamente, tendo aí spreads muito pequenos sobre a B, e aí, né, vocês conhecem até melhor do que eu hoje, devem estar olhando vários desses ativos para os seus próprios investidores, e a gente vê, né, esse nível de spread aí bem baixinho. Então, para efeito do ativo em si, a gente, inclusive, vários dos nossos SPEs, nossos ativos de linhas de transmissão que estão no fundo, tem debêntures de infra. E também no mercado, enfim, o ativo é o mesmo. No fim do dia, você está comprando, né, assim, obviamente que, enfim, se é Taesa, se é Alupar, outros ativos da Alupar tem outras coisas no mercado e tudo mais, mas, no fim, o risco do ativo em si, de acontecer alguma coisa, sim, é o mesmo. A diferença, obviamente, de novo, é porque o debenturista tem direitos diferentes de um acionista e tudo mais, mas o ativo em si, a gente está falando que no fim é basicamente a mesma coisa. Então, ter algum prêmio, sim, é esperado, né? Se exigir um prêmio maior para um ativo como equity, né? Como sendo acionista, mas é isso, não deveria ser absurdamente muito maior, entendeu? Ele deveria ser alguma coisa mais comedida. E aí, comparando com uma ação, por exemplo, do setor e tal, e o setor está num momento bastante interessante, inclusive, e tal, o nosso ponto principal é que aí cai no seu ponto de governança. A gente tentou desenhar uma governança muito clara, então você sabe exatamente o que você está comprando quando você... Assim, talvez se você não tivesse ouvido que eu disse que provavelmente a gente não faria alguma coisa de geração agora, por todo esse cuidado, enfim, que a gente está colocando, você poderia dizer, tudo bem, vai, essa parte eu não sei, essa parte eles amanhã podem fazer e tudo bem, mas está no desenho do fundo que eu posso fazer até 30%. Então, quer dizer, você tem um ambiente conhecido e limitado, né? Quando você vai para um universo de companhia, a companhia pode fazer o que ela quiser. Você pode falar o seguinte, historicamente, essa empresa tem um nível de alocação de capital muito bacana, eu entendo que eles são super disciplinados e tal, então, muito provavelmente, qualquer coisa que ele venha a crescer será nos mesmos tempos. Mas, assim, isso é uma análise totalmente qualitativa, né, e não se sabe, né? É uma expectativa. E tudo que tem expectativa que você não consegue precificar de fato, ela deveria ter um prêmio maior, né? Então, assim, aí a exigência de uma ação deveria ser de um prêmio maior. Fora o fato de que, quando a gente está falando da pessoa física, coisa que a gente ainda não falou aqui, mas, né, sempre lembrando, na pessoa física você é isento. Então, comparando até com a B, uma debênture de infra não, porque ela também seria, né? Mas comparando com a B, comparando com uma ação e tal, a gente tem que fazer o gross up aqui para comparar retorno, né, equivalente, quando estamos falando de pessoa física, obviamente. Então, você também tem esse ponto, tá? Então, é importante lembrar, porque às vezes você pega assim, o retorno é 7,5 aqui implícito no fundo, e sei lá, eu estou vendo uma determinada ação negociando com 8, tipo, né? Mas não são necessariamente comparáveis. Você tem que botar o 7,5, você tem que grossapar para comparar com aquele mesmo retorno de uma determinada companhia. Então, acho que esse também é um ponto importante aqui, né? O fundo, claro, assim, como você até comentou, os FIPs são um pouco diferentes dos FIIs por regulação e algumas coisas e tal, e realmente o FIP, para que ele
como no fim é um veículo para investir em companhias privadas, em diferentes formas e momentos do negócio e tal, então ele realmente pode ser uma coisa muito ampla, mas ele também pode ser restrito uma vez que o gestor determine isso, né, junto com o seu administrador. Então, a gente, para esse fundo, para esse tipo de produto que a gente queria trazer para o mercado de forma mais ampla, a gente achava que era muito importante trazer limitações e ter esse ambiente mais conhecido para que justamente dê mais conforto e segurança para o investidor. Vamos falar um pouquinho da cota patrimonial, desse valor justo aí da cota patrimonial. Eu entendo que a cota patrimonial ela vai ser avaliada, né, constantemente por um avaliador independente e tal, e a alta de juros ela impacta um pouco o desconto, né, dos fluxos futuros, que vai impactar, de certa forma, a cota patrimonial. Por outro lado, também você tem o accrual, né, o carrego da inflação, que vai acumulando em cima dessa cota patrimonial, e nem tudo é distribuído, né? Então, quando você olha essa cota patrimonial hoje, que ela é um pouco abaixo da emissão, você tem o efeito da alta de juros, né, que é negativo para a cota cai, e você tem o efeito do acumulado da inflação, que é positivo para a cota. Eu queria que você falasse um pouco dessa periodicidade de apuração do IPCA e quando que essa inflação mais alta, como por exemplo a que a gente teve em 2021 de 10%, quando que ela vai impactar no fluxo de distribuição do fundo, e se você olhasse sob a ótica de curva, vamos pensar assim, se a gente pudesse expurgar o efeito de alta de juros, o quanto que seria aquela cota lá do início da emissão carregada pela inflação? Tá. O que a gente fez com o nosso laudista já no ano passado, quando foi o primeiro laudo de avaliação que a gente trouxe para o mercado? A gente já combinou com eles que a gente tivesse justamente essa cota sendo reavaliada mensalmente. Na verdade, ele não pega e reavalia absolutamente tudo, todo o fluxo, a nível de investimento, etc. e tal, mas naquele dado momento, né, como você tem justamente esses efeitos, tanto de inflação quanto até de cair no tempo, né, de custo de capital ao longo do tempo, então, ao passar do ano e dos meses e tal, você vai tendo essa cota alterando e até aumentando ao longo do tempo. Então, a gente fez isso já. Então, hoje a cota patrimonial que a gente enxerga, ela é uma cota patrimonial ajustada no tempo, tá? Então, isso já é o que está presente hoje na vida da Apollo Energia. Aí, a gente anualmente Tá perto de 93, né? A gente anualmente tem que fazer a reavaliação do fundo, dos ativos, etc. O que acontece no fim do exercício, então vai acontecer agora na virada de janeiro para fevereiro. E daí, o ponto, né, que a gente vai perceber é o seguinte: os ativos, vai ter uma avaliação do ativo em si para uma dada taxa de desconto. Essa taxa de desconto, como você bem colocou, né, pela abertura de juros, é natural que ela seja mais alta. O ponto que a gente, até quando a gente criou a calculadora, foi uma forma de mostrar para o mercado que você determina a sua taxa de juros no fim do dia, né? Tipo assim, que é exatamente a conversa anterior que a gente teve. Você tem um determinado custo de oportunidade, que é o ativo livre de risco, mais algum spread. Então, assim, cada um de nós sabe o que apetite a gente está, né? E o que a gente está vendo no mercado e que a gente quer comparar. Então, a calculadora, ela te permite isso, é entender que a um determinado, né, o quanto eu botei de CAPEX, quanto eu tenho de receita, é igual. Eu usei o mesmo número do meu laudista e disse o seguinte: se eu trouxer esse negócio a valor presente em diferentes taxas, qual é o meu valor de cota no fim do dia? E aí a mesma coisa você pode pensar o inverso. Então, assim, para uma determinada cota que eu vejo hoje no mercado, qual é o valor implícito, ou qual é essa taxa de desconto, essa taxa de retorno que eu teria dentro do fundo? Então, foi uma forma invertida, né, da mesma coisa, para a gente poder facilitar a vida da análise do investidor. Então, essa vai ser a mesma
assim, pode ser que o laudista ache que, por vários motivos, a taxa de desconto tem que colocar um spread assim, um spread assado e tal. E outro ponto importante aqui de taxa de desconto entre o que o laudista tem e também, de novo, ao que o investidor está olhando. O laudista olha do ponto de vista da companhia. Então, ele usa normalmente uma taxa corporativa que não leva em consideração justamente que a gente, como pessoa física, sendo isenta, né, a gente estaria disposto a ter um retorno ou uma taxa menor, porque quando eu grossapo, ela acaba ficando igual a essa taxa corporativa. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado em olhar cota patrimonial, porque tem essa questão por trás, né? Vou tentar colocar aqui um pouco mais em termos práticos. Ano passado, a taxa de desconto que eles colocaram era de 6,90, né? Era IPCA mais 6,90, né? E a taxa lá da época do IPO, né, a taxa que o mercado colocou, que era o IPCA mais 5,75. Então, você teve um aumento de taxa de desconto do 5,75 para o 6,90. E tudo bem que, de repente, porque a taxa já tinha subido um pouco lá da época do IPO para o comecinho do ano passado, quando a gente trouxe o laudo, mas será que, assim, né, no ponto de vista do investidor, pessoa física, realmente andou tudo isso? Não era esse o caso, né? Então, e no fim, você teria que tirar, então, desses 6,90, considerar uma taxa isenta, que seria menor, entendeu? Então, seria alguma coisa talvez mais próxima aí dos 6 e pouco, alguma coisa nessa magnitude. Então, o aumento da taxa de desconto não deveria ter sido tão severo. E aí, quando você então traz o valor presente no 6,90, você ia encontrar um valor patrimonial menor do que você encontrou lá na época do IPO. Então, obviamente, o valor de cota do começo do ano passado, patrimonial indicado, ele era menor do que o 104,76, por exemplo, da época do IPO. Então, tem só que tomar esse cuidado quando olhar o valor patrimonial por isso. Por isso, até que, inclusive, a gente extrapolou esse valor patrimonial dos ativos para a calculadora, porque aí você vai encontrar a taxa que for mais plausível, porque não é porque o laudista é um independente então, poxa, a opinião dele é melhor do que a minha, porque o ponto de vista é diferente, né? O fato de eu ser isenta é diferente do ponto de vista de eu olhar a companhia, que não é a companhia no nível dela não é isenta. Então, quando a gente olha o nível de taxa de desconto, elas não deveriam se conversar. Então, não sei se ficou claro, é um debate um pouquinho mais chatinho mesmo, mas assim, a gente, por isso, volta de novo ao mundo da calculadora para que o investidor possa fazer ele mesmo essa escolha. Perfeito. E, bom, em fevereiro a gente vai ter aí uma reavaliação atualizadinha, então. Uhum, exatamente. Falando de fluxo, Carol, agora já, né, tudo concluído, o fundo já rodando aí há praticamente 2 anos. Uhum. Eu sei que o fundo ele não tem essa obrigação, não tem essa questão de querer ser reloginho, né? De ficar pagando um valor mensal, trimestral, previsível. E vocês também já falaram que o que vocês recebem, geralmente, vocês distribuem mesmo, né? Vocês não ficam segurando ali para tentar fazer uma coisa um pouco mais suave em termos de dividendo e tal. Mas o que dá para ter assim um pouco de perspectiva de fluxo de distribuição para frente e se tem ou não alguma ideia de ser um pouco mais recorrente, trimestral, semestral? Uhum. Não, legal. De fato, a gente veio sempre dizendo que, na medida que a gente tivesse todas as linhas prontas, a gente, né, conseguiria ter mais visibilidade e traria essa visibilidade para o mercado. Chama-se, não sei, né, do que melhor chamar, enfim, se é guidance, né, se é uma perspectiva de fluxo, enfim. Mas fato é que é a nossa ideia. A gente muito provavelmente fará alguma coisa ali por volta de fevereiro,
porque, assim, vai ter saído o laudo, né, vamos ter que falar um pouquinho sobre laudo, obviamente, enfim, e também, e aí já é uma novidade em termos de perspectiva de ativo e tudo, a gente também tem, né, no final desse mês, a gente tem um comitê nosso do fundo para falar um pouco diretrizes do fundo e tal, então a gente vai receber, né, também do lado de Alupar, tudo que a gente tem de inputs, né, financeiros e tal, então aí a gente senta nesse comitê para determinar como que vai ser o futuro do fundo no ano, e aí muito provavelmente, assim, o que eu estou imaginando é que a gente consiga dar intervalos de distribuição, né, assim, não só da periodicidade, mas também do quanto naquela periodicidade a gente deveria ter de valor esperado. Dificilmente eu vou conseguir cravar, tipo, olha, no mês tal vai ser tanto, no outro, então assim, provavelmente dentro de um trimestre ou dentro de um semestre, a gente terá um valor esperado de tanto a ser pago da seguinte maneira, por exemplo, se eu falar de semestre, como é muito tempo, né, e aí eu sei que cria uma ansiedade e uma angústia no investidor de saber, poxa, mas é mais para o começo do semestre, é mais faseado no semestre, então a gente explicaria isso e daria um pouco mais de clareza sobre como seria essa distribuição. Muito pouco provável que seja algo para ser certeiro todo o TRI, mas se eu conseguir dar perspectivas claras que dentro de cada trimestre eu terei tanto para pagar, assim eu farei, mas assim, eu não vou conseguir dizer o seguinte, daqui para frente, em toda a vida do fundo, sempre pagará trimestral, por exemplo, entendeu? O que eu acho que a gente consegue dizer é o seguinte, para o resto da vida do fundo, dentro de cada semestre a gente deverá ter distribuições, e aí a cada período, a cada, né, pedaço de período que eu estiver falando, tipo, para esse ano, aí depois para o ano seguinte e tal, dentro desse semestre a gente deverá pagar tanto nesse TRI e tanto naquele trimestre, entendeu? Algo nessa linha. Pela inflação do ano passado, você acha que dá para o investidor esperar que esse ano o fluxo de dividendos vai ser mais alto que ano passado? Não necessariamente, Bruno, porque a gente teve um pouco de compressão do que era para ter sido pago em 20 e foi pago em 21, tá? Então, a gente carregou um pouco desse 20 para 21, então acho que talvez hoje dizer isso, eu tomaria só esse cuidado, tá? Mas eu sinceramente ainda tenho pouca visibilidade dos números claros, assim, a gente tem do fluxo de caixa anterior, né, e tal, mas assim, preciso ver até por conta das entradas em operação um pouquinho depois e tal, como que isso acabou ficando realmente distribuído no tempo, tá? Então, mas apesar de realmente a perspectiva de inflação, a própria inflação ter dado, né, o que deu, traz aí obviamente um aumento de receita e tal, mas tem só tomar esse cuidado, porque a gente teve também no ano passado uma distribuição que era devida em 20, que acabou virando para 21. Então, eu só acho que esse pontinho aí para ficar de atenção, para não, né, não ficar uma perspectiva, dada a inflação vai ser muito mais alto e tal. Então, acho que tem esse cuidado também. Legal. E até com relação, você até perguntou, tipo, quando que tem mais impacto e tudo mais, acaba que, de forma geral, assim, pensando em todas, que cada linha vai tendo seus aniversários de revisões tarifárias, né, mas, assim, diria que meio pelo meio do ano acaba tendo um pouco mais a maioria tendo suas revisões acontecendo, tá? Acho que seria legal, Carol, talvez se a Suzana quiser também entrar, passar um pouquinho ali pelo site de vocês, que é bem legal, tem aquela parte de planilha de fundamentos, que dá uma transparência muito legal assim, para o investidor, tem muita informação, a comunicação ela é muito boa. Acho que se vocês quiserem dar um overview aí pelo site, pelas informações que o investidor encontra, acho que seria legal. Ótimo, posso tocar por aqui. Realmente a gente fez o site, né? Até a gente deu uma atualizada aí nos últimos 12 meses.
reformulou aqui o layout, justamente para a gente conseguir dar o máximo de transparência possível para os investidores, né? Obviamente, além de ter o canal de relacionamento com os investidores bastante aberto. Então, aqui no site vocês podem encontrar até vídeo institucional da Perfin, um mapa, né, onde estão alocadas todos os projetos que a gente tem aqui dentro do nosso portfólio. Você consegue visualizar aqui tudo que as empresas, as linhas todas que estão em operação, qual é a participação da Perfin, qual é a participação da Alupar, né, qual é a RAP de cada um desses ativos, né, que é a receita anual permitida aí para cada uma das linhas. A gente tem todos os resultados também, as lâminas mensais, os resultados trimestrais, onde a gente grava um call junto com a equipe de gestão, né, com a equipe de investimentos. A gente também adicionou mais recentemente uma parte onde a gente fala sobre o dividend yield, né, que a gente calcula aí de acordo com o que você já recebeu de distribuição em relação ao valor da cota. A gente tem uma parte de dúvidas, né, perguntas aqui que a gente veio agrupando de diferentes investidores, a gente entendeu que seria interessante colocar as respostas aqui para ficar mais interativo. Coisas simples, né, mas que podem ajudar aqui no dia a dia, né, o que é TIR, como a gente faz esse laudo de avaliação, o efeito tributário, né, que a gente não tem aqui para pessoa física para esse investimento. Enfim, eu acho que a parte de sustentabilidade também, uma das linhas, né, que a TSM fez uma emissão de Green Bond lá no passado. O ativo também, o Apollo Energia, ele foi enquadrado como fundo verde, né, que traz aí um quesito de transparência, de governança, de aspectos sociais e ambientais também, que eu acho que vem sendo uma cobrança aí por parte dos investidores. Tem o Apollo 17, que é uma também das holdings, emitiu uma dívida para, também foi considerado um Green Bond, que tem essa holding, tem a CGI, que é uma das nossas linhas, a linha última que a gente colocou para dentro do fundo, né? Então, acho que essa preocupação dos investidores, ela é nossa, diria até que mesmo antes dos investidores clamarem por isso, acho que só o fato da gente estar se preocupando com ativos de infraestrutura, a gente tem que ter essa preocupação de longo prazo, né, se a gente está, de fato, sendo ambientalmente amigável né, porque senão é bastante complexo. Então, até inclusive os ativos de geração que a gente poderia colocar seriam renováveis dentro do fundo, o solar e eólico, tá? Então, são... Eu falei para a Suzana falar do site e ela não estava liberada para compartilhar. A gente compartilhar, né? Você virou ao vivo aí. Mas eu peguei aqui o site, então só para passar um pouco do que a Suzana estava comentando. Então aqui nos investidores tem essa parte da calculadora, né, por TIR, que é legal, que a gente falou bastante para o investidor olhar aqui o impacto da TIR, né? Então mais ou menos aqui perto do 83 ele tem aquele efeito da cota, né, perto do IPCA mais 7,5, e a parte de sustentabilidade também, que a Suzana comentou, a parte de planilha de fundamentos, que é bem legal, ter um nível de transparência ali para o investidor que quer ir mais no detalhe e fazer suas previsões, seus cálculos. Tem muito detalhe legal, todos os relatórios, informes. Então, de fato, em termos de comunicação, de governança, a Perfin aqui da show nas informações para cliente. Deixa eu falar aqui. Show, legal. Carolina, Suzana, putz, foi muito legal, assim, a gente já gosta, aloca no fundo há bastante tempo. Acho que o fundo agora entra numa fase totalmente aqui sem nada ainda para concluir, e vai ter cada vez mais condições de dar mais previsibilidade, e esse foco de vocês, essa governança que é um diferencial para o investidor, também traz um conforto gigantesco. Então aqui do nosso lado, agradeço muito aí o tempo de vocês, a apresentação, e deixo aí para conclusões finais de vocês.
Pessoal, obrigada a vocês, assim, foi ótimo, estamos super à disposição, então qualquer coisa, enfim, pode entrar em contato com a gente, no site a gente tem como vocês se inscreverem para receberem todo o material que a gente vai colocando aí ao longo do tempo, e de novo, estamos por aqui, só chamar. Obrigado, gente. Bom ano. E Para vocês também, para todos E nós. bons investimentos. Uma vez, obrigado. Obrigada.